Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 até o verso 18. Farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Peço-te graça, favor e graça de tua parte, Pai querido.
precisamos do Senhor. Orienta-nos, dirige-nos e ajuda-nos com a recepção da Tua palavra, para que ela possa, Senhor, achar lugar nos nossos corações e neles germinar, e germinando, produzir bom e abundante fruto. Em nome de Jesus, acalma os nossos corações, Pai. Acalma, traz aqui para dentro as nossas mentes, Senhor, que elas não fiquem por aí vagando, mas que estejam neste lugar, nesta hora, porque este foi o dia que o Senhor escolheu para falar, para ensinar, para edificar. Eu oro confiado de que mais uma vez o Senhor pode me ajudar a ser instrumento Teu para falar, pregar e expor a Tua palavra. E eu creio que o Senhor pode ajudar esta congregação, alvos do Teu amor, alvos da Tua misericórdia, a receberem a Tua palavra com alegria, e que ela neles produza bons e excelentes resultados. Oro e agradeço, crendo que já recebemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Lutar sempre, desanimar nunca. Meus queridos irmãos e irmãs, desânimo é um sentimento comum a todas as pessoas, incluindo os cristãos. É um gigante que derruba, ele trava e até inutiliza a pessoa. Em se tratando de cristão, inutiliza para o serviço a Deus, inutiliza para o serviço cristão, para o ministério, para o serviço ao próximo, que são as bases do ministério cristão. É quando o ânimo se vai. Também significa desestímulo, desalento e esmorecimento. Dizem que o desânimo é a porta da depressão. A depressão, é claro, é um desânimo acentuado, resultando também de vários fatores, várias coisas, não somente dele. E aqui no texto lido estamos diante de um caso clássico de desânimo na Bíblia, o do profeta Elias. Estamos diante não de qualquer profeta, é o profeta Elias. Este homem surge, e você pode conferir aí a partir do capítulo 17 de primeiro livro dos Reis. Surge profetizando, denunciando maldade, denunciando desmandos e apontando o dedo na cara do rei, dizendo: tão certo como vive o Senhor, diante de quem eu estou, diante de cuja presença eu estou, não vai chover sobre a terra até que eu mande. Esse homem de uma envergadura espiritual desejável a todo crente, ora e a chuva para, e ela não fica apenas um mês, 2 ou 3, mas para de chover por 3 anos e meio. Esse homem tinha uma intimidade com Deus, a ponto de, ele orou, portanto, para de chover e vai faltar alimento em Israel, no Israel do norte, no reino do norte, vai faltar alimento nos arredores. A intimidade com Deus era tanta que o Senhor diz para ele: sai daqui. Em outras palavras, como se Deus dissesse: a tua oração está dando resultado, e se você ficar aqui, você vai passar fome. Deus o envia para um lugar próximo a um ribeiro, a Querite, e lá Deus o alimentava todos os dias. Os corvos lhe traziam pão e carne. A intimidade dele com Deus era tanta que Deus diz: você viu que o ribeiro secou?
vai para Sarepta. Como se Deus dissesse: eu tenho obra lá. Mas Sarepta, lugar do estrangeiro. Sarepta, sim, vai, eu já preparei quem vai te alimentar. Eu já preparei alguém que vai cuidar de você. Elias segue e obedece a Deus. Percebam que ele está obedecendo. Depois da sua ousadia, agora ele está obedecendo. Ele segue, chega em Sarepta, o que ele vê é derrota, e encontra uma mulher apanhando uns gravetos para fazer o último bolo, o último pão, e depois morrer ela e o seu filho. Mas esse homem é o profeta Elias. Ele tem uma intimidade com Deus desejável, como eu já disse. Ele é ousado. Então ele diz: me dá água. Na sequência, quando ela sai para buscar água, a viúva sai e ele diz: faz também um bolo para mim. Faz um pão para mim. Certamente já sabendo de que a situação não era confortável, a mulher diz: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho nada. Eu, depois de apanhar esses gravetos, farei o meu último bolo e depois eu vou esperar a morte com o meu filho. Elias diz: vai e faz como eu disse. Faz como eu falei. Traz primeiro para mim. Porque o homem que tem intimidade com Deus recebe do Senhor a revelação, porque assim diz o Senhor. É assim que se dirige o homem e a mulher íntimos de Deus, com quem Deus já falou através da sua palavra, através de sonhos, através de visões. Porque a farinha da panela não acabará, nem secará o azeite da botija, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra, não acabará. Ela foi, fez e comeu por muitos dias, não acabou a farinha, diz a Bíblia, não secou o azeite. Elias se propõe a purificar a sua terra, a sua gente, o reino de Israel. Elias propõe-se a combater a idolatria que foi plantada em Israel a partir de relacionamento do próprio rei, que toma uma rainha iníqua, que consigo entra em Israel, traz os seus deuses, traz a adoração, e Baal passa a ser o Deus dos israelitas, e os Baalins passam a ser os anjos em quem eles confiam, e os profetas da deusa Acera, que era tida como mulher de Baal, passam a ser conselheiros de Jezabel, também conselheiros do rei, junto com seus outros 450 profetas de Baal. Esta era a situação de penúria espiritual que vivia Israel. Não era de se admirar que tivesse fome na terra, não era de se admirar que tivesse escassez da terra, porque o povo de Deus já não era mais digno de carregar e portar o nome do Senhor. Elias se propõe a purificar, desafia através de Acabe, desafia seus profetas, os profetas de Baal, e chama os outros 400 de Acera para assistirem. Desafia-os, e no Monte Carmelo passa-se o desafio, a batalha, o duelo, e o Senhor vence. E o Senhor faz chover fogo do céu e vence. E conta-nos a Escritura no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, que Elias chama o povo para decisão, para que parem de pender para um lado e para o outro, de cochear entre dois caminhos, coração no mundo, coração em Deus, coração em Baal, coração em Deus. Parem de titubear e decidam-se quem vai ser o seu Deus, quem será o seu Deus. Se Baal, então sigam a Baal, mas se for o Senhor, decidam hoje, decidam agora a quem vocês servirão. Diante do desafio, Deus faz vir fogo do céu, consome o sacrifício, consome a água, e então a oração
coração deste profeta, que era um homem íntimo de Deus, poderoso por causa do Espírito que nele habitava, vence o duelo e também derrota e mata a espada todos os profetas de Baal. Que profeta abençoado! Que intimidade com Deus! E aí chegamos ao capítulo 19. Depois de enfrentar o rei Acabe, os seus 450 profetas, ou 450 profetas de Baal, depois de orar e clamar pela chuva novamente, ele clama a Deus. A Bíblia diz que ele põe o rosto em terra e diz ao moço: vai e olha, vê se está chovendo. O moço vai uma vez e diz: não tem nada, o céu está azul, azul. Sabem a expressão que se usa? Está vidrado. Volta lá, diz Elias. Ele vai e diz: continua do mesmo jeito. E ele faz isso por 7 vezes. Na 7ª vez ele diz: tem um sinalzinho lá no céu, uma pequena nuvem, e olhando assim ela tem o tamanho da mão de um homem. Ele diz: vai chover e vem chuva grande por aí, vem chuva abundante por aí. Corre lá, diz para Acabe que se prepare e que vai, porque vem chuva abundante. Depois de fazer esta oração, de clamar a Deus desta maneira, de chover outra vez, diz o verso 3 do capítulo 19, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias desanimou. Pode isso? Pode isso, igreja? Pode isso, povo de Deus? Elias desanimou. Mas calma, isso não é para você ficar desanimada, nem você ficar desanimado. Que você pode estar dizendo no teu coração nessa altura: eu peço, espera o final, porque puxa, mas o profeta Elias, então calma, até aqui nos ajudou o Senhor, foi isso que nós falamos agora há pouco. Tenha calma. Elias desanimou, motivado talvez pelo cansaço, porque afinal ele vem de uma batalha de mais de 3 anos e meio. Deus o sustenta, mas ele tem algumas coisas, ele tem certamente algumas apreensões no seu íntimo. Sim, elas existem. Elias desanima. Talvez o medo. Jezabel diz: eu farei a mesma coisa com você, que os meus deuses me castiguem com todo o rigor, se não acontecer com você o que você fez a eles. Não foi isso que ela disse para ele? Medo, sensação de estar lutando só. Perceberam no texto quantas vezes ele disse: fiquei só eu fiquei, só sobrei eu. Elias fica tão mal, olha para o verso 4 de 1 Reis 19. No verso 4, ele fica tão mal que ele diz: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ficou tão mal que pediu a morte. Está ruim esse homem ou não? Está mal? Sim, claro. Mas Deus trata com Elias. Escutem, Deus sempre trata com os seus. Jesus disse que não cai um pardal sem que ele saiba. E Jesus continua dizendo: se esse Deus, se esse Pai Celestial cuida assim dos passarinhos, dos pardais, que não valem nada, disse Jesus, imaginem, não vai cuidar de vocês. Olhem só, tranquiliza o teu coração. Tranquiliza o teu coração, porque Deus cuida e Deus trata com Elias de maneira amorosa. E já vamos olhar para isso. Esse tratar de Deus é um ensino sobre o que fazer quando formos atingidos pelo desânimo. A primeira coisa que Deus faz é que Deus o restaura fisicamente. A partir dos versos
5 e 6 nós podemos ver, Deus cuida do seu físico, do seu corpo. No verso 5, depois ele está deitado debaixo da árvore e dormiu, e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e eis ali um pão assado em brasas. Deus cuida dele, cuida da sua integridade física. Deixa eu lhe dizer, não é da vontade de Deus que você seja consumido pelo cansaço, pelo medo, pela depressão, pelo desânimo, por doenças de qualquer natureza. Se elas acontecem, é porque é permissão do Altíssimo, é permissão de Deus. Mas o mesmo Deus que permite, creia, também pode curar, também pode mandar uma palavra e libertar, pode libertar do fracasso espiritual e também do fracasso físico, da fraqueza física. Ele alimenta o profeta. Deus o restaurou fisicamente. É interesse do Pai, sim, que você seja restaurada, restaurado fisicamente. Segunda coisa, Deus o ajudou a encarar a sua realidade, porque Elias estava queixoso, sentindo-se incapaz, ele se acha um nada. Então Deus trata com ele. A partir do verso 8, ele se levantou, comeu e bebeu, porque percebem, na primeira vez o anjo vem, ele o acorda, Elias come, bebe e dorme. Está ruim ou não? Elias estava péssimo. Ele dorme outra vez, ele é acordado outra vez, come e bebe, e agora ele já tem uma missão. Ele sabe que a sua viagem vai ser longa. Então, verso 8, ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Horebe te lembra alguma coisa? Horebe é lugar de tratamento. É lá no Horebe que a sarça ardia. Moisés olha e vê sarça que arde, pega fogo, mas não se consome. Então ele se aproxima para saber, e da sarça que arde, do seu cotidiano, do seu dia a dia, da coisa comum no deserto, Deus fala com ele. Horebe é lugar onde Deus vai tratar. Deus o leva para lá, Elias vai até lá, e aí, ainda no verso 9, a palavra do Senhor veio até ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus o traz à realidade. Deus muitas vezes te perguntará, e talvez seja esse som que não para de soar no teu ouvido: o que é que você está fazendo? O que é isso? O que é isso dessa prática espiritual? O que é isso dessa espiritualidade? O que você está fazendo aqui, Elias? Elias precisa olhar para si e perceba que agora ele começa a dizer os seus motivos. Deus o traz à realidade. Deus traz-nos à realidade, a que olhemos para a realidade, para que olhemos ao nosso redor e identifiquemos onde estão as coisas. Sabem por quê? Porque a nossa oração precisa ter alvo, precisa ter foco. Ore a Deus pedindo: Senhor, me livra disso, disso e disso. Senhor, eu preciso da graça e do favor do Senhor para esta e esta situação. Não basta. Eu creio que Deus é um Pai que gosta que você seja detalhista com Ele. Não basta aquela oração: Senhor, abençoa todos os crentes na face da terra, minha casa, minha família, amém. Isso é muito vago, muito genérico. Então, o que você está fazendo aqui, Elias? O que é que você faz aqui? Elias começa a queixar-se a Deus. Tenho sido, versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Percebem? Ele está falando do seu entorno,
de tudo que está errado. Estão matando profetas na minha terra. Mataram os teus profetas, Deus. A igreja está passando perseguição. Estão matando crentes no mundo inteiro. Na África, as pessoas em alguns lugares estão precisando congregar dentro de poços, assim como fizeram os primeiros cristãos quando faziam os cultos nas catacumbas, que eram os túmulos dos romanos. A igreja está sofrendo perseguição, minha casa está sofrendo perseguição. Sim, Deus o obriga a olhar ao redor, mas Elias está queixoso de si também. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Já tivemos tantos problemas, agora parece que intensificaram-se as buscas, intensificaram-se as provas, intensificaram-se os diz que me diz que o que quer que seja. Deus está nos chamando, olhe para o seu entorno, olhe para o seu redor, porque Deus vai tratar. Ele quer saber o que te inquieta. Ele quer saber o que te incomoda. Ele quer saber o que te trava. Por que você não anda? Por que parou? Por que estacionou? É isso que Deus quer saber. O que faz aqui, Elias? O que você faz aqui? Sou o único que sobrou, diz Elias. Só sobrei eu. Vejam, Deus leva Elias, permitiu que Elias fosse para um ambiente terrível como é o deserto. Inóspito, como se diz, não tem nada, parece que lá não há vida. Um ambiente muito ruim, mas lá no deserto, livre de julgamentos, livre de condenação, Elias pode purificar os seus sentimentos. Sabem por quê que os nossos sentimentos muitas vezes andam tão às avessas? Sabem por quê que a nossa adoração muitas vezes anda tão complicada? Sabem por quê que o nosso devocional não anda rendendo muito? Porque tem muita coisa nos tirando a atenção, tem muita distração no nosso ambiente, tem muita distração. Deus às vezes está nos levando para o deserto, porque lá só tem areia e sol, e à noite um frio que é inexplicável, e escuridão, nenhuma luz, nada para te distrair, de modo que você põe a sua atenção na glória, de modo que você põe a sua esperança no porvir, de modo que você só olhe para Deus, só olhe para o que vem dele, só dê ouvidos à palavra dele. Não tem mais nada para fazer lá, não tem nada mais para te distrair. Escuta, para de reclamar do deserto, para de reclamar do lugar ruim. Deus está tratando contigo, Deus está tratando com você. Deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar de escola, é escola para o crente. Aleluia. Na quietude Deus lhe fala. Olhe para o verso 11 em diante. Na quietude do lugar, Deus lhe fala. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Fica atento, você não conseguirá ver isso se não estiver no trato com o Eterno, no trato com o Senhor, o soberano, em oração. Deus está dizendo: saia, saia da caverna, saia do lugar onde você está intocado, saia da caverna dos sentimentos, saia da caverna que está te travando, e para, e olha, e presta atenção, porque Deus vai falar com você. Aleluia, aleluia. Então veio um vento fortíssimo. O vento era tão forte que separou as rochas, esmigalhou as rochas diante do Senhor. É uma grande apresentação do céu, o estrondo, o barulho, o movimento, mas o Senhor não estava no vento forte. Passado então o vento, houve um terremoto, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no terremoto. Percebem? Coisas que impactariam qualquer um. Talvez, olhando um pouco agora, retirando, abstraindo, tirando alguma coisa daqui. Muitas vezes eu estou à procura do barulho, de coisas que mexam comigo, de coisas que me balancem, e o Senhor está só à espera de que eu me aquiete
para ele falar, de que eu me aquiete, porque depois do vento vem fogo, e fogo, tudo que pega vai destruindo, tudo que vem pela frente queima, destrói, consome. Mas o Senhor não estava no fogo, diz a Bíblia. Porém, depois do fogo houve um murmúrio, um farfalhar das folhas, uma brisa suave. Elias percebeu: é o Senhor. Quando Elias ouviu esse murmúrio, ele puxou a capa, cobriu o rosto e saiu e ficou na entrada da caverna. Deus trata com ele, e aí Deus continua tratando. Sabe o que Deus faz? O que você está fazendo aqui, Elias? Segunda vez Deus pergunta. Há interesse no coração do Pai em saber nossas motivações. O que você está fazendo com todas essas oportunidades que eu tenho te dado para adorar, com todas essas oportunidades que eu tenho te dado para servir? O que você está fazendo? Segunda vez Deus pergunta: o que você está fazendo com os recursos que eu coloquei tão graciosamente na sua mão? O que você está fazendo com a vida tão preciosa que eu te dei, o dom precioso que eu te dei? Gente que pede e que ora para ter vida, gente que pede e que ora para ser curado, e você está aí perfeito, fala, canta, anda. O que você está fazendo com todos esses presentes? Com todos esses presentes, pergunta ao Senhor, o que você faz aqui, Elias? É a pergunta de Deus outra vez. E Elias, outra vez, responde da mesma forma. Percebem? Elias, outra vez, responde da mesma maneira: tenho sido muito zeloso para com o Senhor. Israel rejeitou a sua aliança, estão matando os teus profetas só sobre eu. Elias responde da mesma maneira. Agora perceba na sequência, Deus não questiona as queixas de Elias. Entendem esse pai amoroso? Deus não questiona as suas queixas, as minhas lamúrias. Deus não questiona. Olhe para o texto, veja se Deus o repreende, o reprime. Não, Deus não o questiona. O que é que Deus faz? E aí está a didática de Deus. Essa pedagogia do Senhor é maravilhosa. Deus dá trabalho para Elias. Sabem como Deus começa a resolver a coisa? Primeiro ele chama Elias para a realidade e pergunta: responda com as suas palavras o que você está fazendo aqui. Deus o obriga a pensar, olhar ao seu entorno, olhar ao seu redor, e depois Deus começa então a trabalhar. Deus lhe dá uma missão, Deus lhe dá trabalho. Em etapas, Elias retornou às suas atividades. Deus não o questiona, mas lhe dá trabalho. Nós olhamos isso a partir do verso 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Deus começa a lhe dar trabalho. Chegando lá, unja 2 reis e um sucessor. Unja Azael, rei da Síria, e unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Deus tem um plano para purificar. Elias diz: eu sou o único que sobrou. Deus diz: não, olha aqui, eu tenho Jeú, eu tenho Azael, eu tenho Eliseu, porque o verso 17 diz: Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Israel, haverá purificação. Deus está dizendo: Eliseu matará todo aquele que escapar de Jeú, haverá purificação. Leia, ainda que por curiosidade, os próximos capítulos do livro dos Reis, e você verá esta palavra do próprio Deus acontecendo. Deus tem um plano e haverá purificação, sim, segundo a sua palavra. No entanto, Deus lhe deu trabalho, e o seu trabalho incluía ungir reis e também ungir um sucessor. Deus providenciou para ele um companheiro. Deus providenciou um servo, alguém para andar com ele, que passaria a andar junto, cooperar com ele e ajudá-lo. Deus providenciou-lhe
Eliseu. Olha como esse Deus é amoroso. Deus nos dá trabalho, Deus nos coloca em relacionamentos, porque uma coisa é certa: Deus não nos quer em cavernas, Deus não nos quer deitado debaixo das gestas, debaixo do zimbro, pedindo a morte. Deus nos quer em atividade, Deus nos quer trabalhando e nos relacionando. Por isso que nós ressaltamos sempre: nós somos corpo. E Deus afirmou a ele que ele é soberano, de que ele não perdeu o controle, de que as rédeas da história estão nas mãos dele, entenderam? Elias diz: só fiquei eu, só sobrei eu, mas Deus mostra que está no controle, mesmo quando não parece, ele continua no controle. Vejam, nós não estamos sós, Elias não estava só, ele não era jamais o último dos profetas, ele não estava só, você não está só, a igreja não está só na luta, não estamos sós. Deus continua trabalhando e Deus continua provendo. Verso 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Elias diz: estou só. Não, são 7.001, meu filho. Tem 7.001 com você. Fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram, todos aqueles que não se entregaram à idolatria, todos aqueles que não amaram mais o mundo do que a Deus, todos aqueles que consideraram o relacionar-se com Deus, o ser amigo de Deus, melhor, mais proveitoso, mais sábio e mais santo do que ser amigo do mundo, porque a palavra é bem clara: quem quiser ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Deus continua trabalhando, Deus continua no controle, e é isso que ele mostra ao profeta Elias. E aqui nós podemos concluir dizendo que é preciso entender, olhar, ler o nosso entorno, o nosso redor e reconhecer: não estamos bem, e reconhecer: preciso de ajuda. Sabem, uma das nossas maiores dificuldades é dizer: preciso de ajuda. Nem para Deus dizemos isso muitas vezes, ou por negligência, ou por não confiar em Deus, de que Ele realmente é poderoso para fazer tudo o que pode fazer. Seja qual for o motivo, nem para Deus muitas vezes dizemos isso. Precisamos reconhecer, olhar e entender: não estamos bem, mas depois de reconhecermos isso, depois de sermos trazidos à nossa realidade, com determinação e com a ajuda de Deus, nós podemos sair da situação que nos trava, podemos levantar e ir adiante, saindo do desânimo. Sabem, isso se faz com pensamentos nobres, isso se faz com alimento puro, alimento sadio, alimento da palavra. Vamos acabar com essa competição da Bíblia com as mídias sociais? É uma proposta. Vamos acabar com a competição entre a Bíblia e a televisão? É a minha proposta. Vamos acabar com estas coisas que não nos nutrem. Vamos parar de comer folhas que não nutrem para comer alimento sólido. Vamos parar de depender do leitinho espiritual para comer alimento bom, alimento sólido. É assim. Tenha pensamentos nobres, pensamentos elevados sobre o seu papel, sobre a sua missão aqui. Estamos aqui com uma missão. Temos uma missão, a igreja tem uma missão, mas a igreja sou eu. Começa comigo e depois estende-se a todos nós. Olha o conselho do apóstolo Paulo: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Colossenses capítulo 3 e o verso 2. Onde anda a mente de vocês, irmãos e irmãs? No que vocês têm pensado? Vamos para um exercício. Pense no seu dia, da hora que você acorda até ao dormir novamente.
durante este dia, o que ocupou mais a tua mente? No que você se ocupou mais? Segunda coisa, qual foi a porcentagem que você deixou para a espiritualidade nesse dia? Um dia só de 24 horas. Vamos pensar nas coisas do alto. Vamos colocar coisas elevadas na nossa mente, as coisas que são de cima e não as que são daqui da terra. Ocupar-se na vida secular, trabalho tem uma função, trabalho nos enobrece, trabalho nos ajuda a ter esperança de não só sobreviver, mas de viver de maneira digna. Estão me entendendo? Viver de maneira digna. Então precisamos nos envolver e estarmos ocupados aqui também na vida secular, mas também no reino de Deus. Muitas vezes invertemos isso, nos esquecemos, fazemos bem uma coisa e deixamos a outra. Envolvam-se no reino de Deus. Quantas horas nessa semana você vai dar para o reino? Quantas horas nessa semana você vai trabalhar para o reino? Nós nos reunimos esta semana, estivemos aqui pela misericórdia de Deus, conversamos sobre algumas coisas, e uma delas é de nos dispormos a trabalhar para o reino de Deus. A igreja está aqui para ser limpa, para ser cuidada, para ter o nosso zelo. Vamos fazer isso. O trabalho está para ser feito. Estamos em tempos de pandemia. Como atingir as pessoas? Como chegar nos lares, como foi colocado por nossa irmã nesse tempo de pandemia? Como chegar até as pessoas? Vamos nos retrair? Vamos nos recolher? Ou vamos nos envolver e trabalhar para o reino? Vamos usar o nosso WhatsApp, vamos usar o nosso Facebook, vamos usar o Instagram, vamos usar o que tivermos à mão e vamos semear a palavra do Senhor. Foi assim que ela nos alcançou, foi assim que nós fomos alcançados. A diferença é que na época não era Facebook, não era WhatsApp, não era nada disso. Era uma irmã valorosa, um irmão valoroso que disse: vamos ao culto hoje. Alguém que chegou e disse: Jesus te ama. Isso foi a semeadura na minha vida, foi na sua vida. É bom ser útil, irmãos, dar sentido à vida. Seja útil, peça a Deus que te ajude a ser útil. Sabe o que fez diferença na vida do profeta Elias nesse momento de desânimo? Deus o tornou alguém útil de novo. Perceba, Deus agora diz: o negócio agora não é ir profetizar, o negócio agora é trabalhar, meu chapa. Vai lá e unge Azael, vai lá e unge Jeú, e unge Eliseu. Cumpra parte do teu chamado. Teu chamado, sim, é profetizar, é denunciar, é levantar o dedo, é proclamar a libertação, sim, mas o teu chamado também é trabalhar, fazer acontecer, porque senão o reino não anda. Envolva-se, dê sentido à vida. Tudo isso, irmãos, vai expandir horizontes, de modo que a gente para de olhar para a terra, a gente para de olhar para os próprios pés, para de olhar para o próprio umbigo e passa a perceber: meu Deus, quanta necessidade à minha volta. Meu Deus, quanta gente precisando de uma palavra de paz, quanta gente precisando de socorro. Isso dá sentido à vida. Paramos de olhar para nós mesmos, paramos de olhar para as nossas próprias necessidades e passamos a confiar mais em Deus, sabendo que Ele prometeu que vai suprir todas elas. Todas elas Ele prometeu, então Ele vai fazer. Passamos a olhar ao nosso entorno, passamos a olhar ao nosso redor e tudo ganha sentido. Amém? Tudo ganha sentido. Irmãos amados, não existe, talvez poucas coisas existam, talvez imaginar-me na eternidade, e outras poucas talvez, mas não existe coisa melhor, mais gostosa do que ser útil a alguém. Amém? Sejam úteis, sejam úteis. É assim que o reino vai avançar. Lembrem do mandamento do nosso Senhor: amem a Deus integralmente, de corpo, alma e coração, com todas as tuas forças. Mas o segundo mandamento, importante igual a esse, é: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amém?
Fique de pé, por gentileza. Oh Deus, Deus. Paizinho querido, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos dá, e obrigado por esta palavra que nos desafia e que nos mostra que mesmo grandes servos de Deus têm momentos de dificuldade, mas também nos mostra que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu as rédeas da história, que o Senhor não perdeu as rédeas da igreja, que o Senhor não perdeu as rédeas da minha família, não perdeu o controle da minha vida. Obrigado, Pai Celestial, obrigado por esta palavra, que esta palavra encontre lugar, tenha encontrado lugar no coração dos meus irmãos, no coração da igreja do Senhor, e todos nós sejamos abençoados por ela, e todos nós possamos colocar esta palavra em prática e possamos viver segundo esta palavra. Olharmos para a nossa realidade, compreendermos que precisamos de ajuda, depois sermos úteis atendendo a ordem do Senhor, atendendo o chamado do Senhor, porque não estamos sós, não estamos ao léu, não estamos jogados ao léu, mas o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da igreja, o Senhor está cuidando dessa irmã, o Senhor está cuidando desse irmão, está cuidando desta família, está cuidando de todos nós. O Senhor sempre cuida, o Senhor é maravilhoso, o Senhor abençoa, o Senhor prospera, o Senhor nunca perde o controle. Ajuda a tua igreja a desejar ser útil, ajuda a tua igreja a desejar dar sentido à vida e serem úteis no teu reino, úteis no reino de Deus. E assim, Senhor, outros verão e se maravilharão por causa da glória de Deus em nós. Nós queremos, ó Deus, fazer brilhar a tua glória, brilhar a tua luz através das nossas vidas. Faz assim, Pai, faz assim, Senhor, na vida de cada irmã, na vida de cada irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de uma espiritualidade relaxada. Livra-nos, Pai, de uma espiritualidade sem compromisso. Livra-nos, Senhor, de fazer a nossa própria vontade, mas sim, faz com que desejemos a tua vontade e não a nossa, as tuas coisas e não a nossa. É isso que eu te peço, Senhor, e me dou por feliz nesta manhã, porque o Senhor falou comigo em primeiro lugar, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.